Ponto tão importante que é o mandato social. O mandato social tem a ver com a família, os relacionamentos sociais, daí que vem essa ideia de mandato social. Então você tem o mandato cultural, que tem a ver com o trabalho, profissão, vocação. Deus colocou o homem lá no início, né, na criação da humanidade, no jardim do Éden para cultivar e guardar. Vem a ideia de cultivo, de cultura, esse é o conceito. Então, mandato cultural. Como nós, então, cuidamos da criação. Depois vem o mandato social. O mandato social nós temos a ver com os relacionamentos humanos aqui, começando com o casal. Deixará pai e mãe, os dois se tornarão uma só carne. Então você tem ali o conceito de formação de famílias, de clãs, nações, mandato social e por fim mandato espiritual, nosso relacionamento diretamente com Deus. E 6 dias trabalharás e um dia você deve dedicar ao Senhor, voltar a sua vida para Deus, nossa vida, nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento espiritual. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o nosso mandato social, reforçar esse ponto, porque final de semana agora, como todos nós sabemos, o final de semana que nós falamos sobre a vida conjugal, né? Dia dos Namorados. Então não podíamos perder essa oportunidade dentro do tema maior. Nós vamos nos aprofundar um pouco. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Nós temos do verso 18 em diante. Aqui a essência, né? Vamos dizer assim, a base deste mandato social. Eu vou fazer uma leitura, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo, aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome a todos os animais domésticos, aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, adormeceu, tomou da costela e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E ele disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui, meus queridos, o verso número 25, nós temos o final do capítulo 2, um momento muito importante da criação, quando Deus, então, lança as bases disso que nós chamamos de mandato social, que tem a ver com o relacionamento. Deixa o homem, pai e mãe, os dois se tornam uma só carne. E aqui você tem a formação. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua santa presença, pedindo bênção e direção para o estudo de hoje. Prepara o nosso coração, abençoe a Tua igreja, abençoe as famílias, fortalece os casais, guarda-nos de todo mal, do inimigo que ronda, Senhor, bramando como leão ao nosso derredor, tentando destruir as famílias, trazendo, Senhor, problemas, trazendo lutas e dificuldades. Tem misericórdia de nós também, que temos a nossa natureza caída, que muito tem colaborado, Senhor, para a decadência desse mandato social, das famílias, dos lares. Ajuda-nos, ó Pai. As lutas são muitas, os desafios são muitos. Na Tua graça, Senhor, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós temos, como eu disse, um momento muito importante, quando Deus, então, forma aqui a primeira família através da formação desse primeiro casal. É interessante que a participação de Deus está em tudo, meus queridos. Quando a gente fala de vida a dois, nós temos que lembrar que não é algo que Deus começa a participar no dia em que nós fizemos os votos de casamento. É um momento importante, essa cerimônia, esse marco. Pedimos a bênção de Deus,
É o momento em que nós assumimos publicamente perante a sociedade o nosso relacionamento conjugal, fazemos votos, muito importante. Mas precisamos lembrar que Deus, ele participa de todo o processo, né, até chegar aquele momento e dali para frente, numa nova situação. Então, aqui o texto sagrado é muito interessante. A gente vê a participação de Deus em tudo. Primeiro, Deus ali, o texto sagrado, essa expressão é muito interessante. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, será que Deus não está atento às nossas necessidades? Será que Deus não sabe o que é melhor para cada um de nós? Sabe sim, em todas as áreas da nossa vida? Como não? Como não saberia numa área tão importante como essa? Então aqui nós já vemos a presença de Deus, a participação de Deus, a preocupação de Deus na formação da família e nesse ato tão importante que é de escolher um companheiro e uma companheira. Nós temos que lembrar que isso aqui não tira a responsabilidade do homem e da mulher, mas mostra aqui a responsabilidade para nós fazermos isso debaixo da orientação de Deus, debaixo da palavra de Deus. Há muitas orientações preciosas. Se você está me ouvindo, né, e está à procura ou ainda não encontrou seu parceiro, ou se você já está casado, unido, pense nesse processo como Deus participou. Se você tem filhos e precisa orientar, há princípios que nós não podemos abrir mão. Eu acredito que, para começar, um dos princípios mais importantes no processo de formação, né, de busca, de encontrar a pessoa certa, será que existe isso? A alma gêmea, vamos falar um pouquinho sobre isso também agora de manhã? Chama aí os adolescentes, os jovens, para ouvir um pouquinho o que o pastor tem para falar, porque na verdade eu vou só falar o que a Bíblia diz. Eu não vou inventar nada. Eu acho que um dos pontos mais importantes tem a ver com a questão, a pessoa ter realmente o temor de Deus no coração e a gente fugir daquela... A palavra de Deus fala muito sobre isso, né, do jugo desigual. O jugo era um instrumento usado pelos animais, uma figura de linguagem muito interessante, era um instrumento usado pelos animais. Por exemplo, para carregar uma carroça, você tinha o jugo, aquilo que colocava no dorso do animal. E às vezes você tinha ali dois animais, o jugo era colocado sobre esses dois animais e eles tinham que caminhar juntos. Então o conceito de jugo desigual é que muitas vezes o jugo era colocado sobre animais que não eram semelhantes, não tinham características, não tinham marcas. Então, por exemplo, animais de altura diferente, de força diferente, e o que acabava acontecendo? Tanto aquele animal mais forte, maior, né, mais alto, vamos dizer assim, como aquele outro animal mais baixo e com marcas, com características diferentes, ambos saíam muito machucados. Então, o jugo desigual, olha só a preocupação, até na hora de colocar dois animais para carregar uma carroça, o carroceiro, o senhor na época, né, que tinha a preocupação que ele tinha, começava com isso, de escolher animais que sejam compatíveis, para que não houvesse o quê? Um ia machucar muito o outro. O que ia acabar acontecendo? O ritmo ia ser diferente, a altura sendo diferente, o jugo desigual machucava os animais. Terminava o final do dia de trabalho, os dois totalmente machucados, esfolados, e não ia ter como, não é impossível, não dá certo. Isso era uma figura muito comum naquela época, a gente tem que contextualizar. Então, o povo daquela época estava acostumado com isso. Se nós formos transportar para os dias de hoje, o conceito de jugo desigual, era o mesmo que a gente falar assim, gente, não adianta, por exemplo, você ter um carro e colocar uma roda, aro 14, 12, sei lá, e o outro 20, não dá. Um tem 5 parafusos, outro tem 6 parafusos. É uma tentativa de fazer algo que vai dar problema. Eles não vão caminhar, não vai para frente. Então, eu acho muito interessante essa figura
E eu acho que um dos princípios mais importantes para a gente dar início, né? Sem isso nem conversa tem, é a questão do jugo desigual. Então, olha a importância. Aí usam essa figura que era utilizada para animais, né, que iam caminhar, tinham que ser parecidos, compatíveis, para que eles não se machucassem, para que tudo desse certo. E aí então a palavra de Deus vai usar essa figura para o casamento, para a união de um homem e uma mulher. E ele fala sobre a união, né, desigual, jugo desigual. Então isso tem a ver com a fé, meus irmãos. Primeiro ponto tem a ver com alguém que seja compatível, que tenha valores, crença semelhante à sua. Isso é importantíssimo. Não tem como, porque nós somos o que nós cremos. E se você realmente se unir em um jugo desigual com uma pessoa de valores, de princípios diferentes, você vai ter muito problema lá na frente. Não é questão assim, fé é uma coisa. Não tem essa. Fé não é uma coisa separada, não é uma área, como a gente diz, né, estanque, né? Não é uma área separada. A verdadeira fé, aquilo que nós cremos, né, a nossa devoção, ela afeta completamente quem nós somos, as decisões que nós tomamos, todos os pontos, todas as áreas da nossa vida são tomados. Meus queridos, eu tenho que dizer que mesmo alguém que tem as mesmas crenças, a mesma fé, que afeta quem nós somos na hora de tomar decisões, valores, mesmo assim é difícil. Eu fui casado quase 20 anos e é um grande desafio você manter um relacionamento saudável. Eu não consigo nem imaginar, porque eu nunca experimentei isso, o que é viver em jugo desigual. Eu acredito que é o inferno na terra. Isso por experiência de pastor que acompanha casais que vivem em jugo desigual. Que ainda estão juntos, né? Porque a probabilidade é não ficar junto. É muito provável que não fique. Eu posso dizer para você, se você pretende se unir em um jugo desigual, converse com pessoas que já vivem assim. É provável que você vai mudar de ideia. Eu me lembro que uma vez eu estava dando um trabalho na Igreja Presbiteriana Vila Maria, aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, quando eu era seminarista, lá na Vila Maria, lá em São Paulo, há muito tempo atrás, eu era seminarista, eu estava dando um estudo e nós estávamos falando sobre o jugo desigual. E já havia vários namoradinhos namorando meninos que não eram da igreja, que não pensavam, não tinham valor, mas eram bonitinhos, né? Colocando outras prioridades, né? Outras características, né? Aparência física, que é importante também, mas isso aí não é determinante. Eu vou falar, a aparência física dura 10% do tempo que você vai ficar com essa pessoa. Se você viver 60, 70 anos, com 50 anos com alguém, vamos lá, 40, 50 anos com alguém, os primeiros 5, 10 anos, depois disso, filho, não se preocupa muito com isso não, você tem que cuidar da saúde. Mas a aparência física, o corpo, né? A mulher depois tem 2, 3 filhos, tudo isso vai mudar, gente. Então, casais que focam só nisso, como a base, a essência do relacionamento, vai se frustrar bastante, viu? Vai ter muito problema. Claro que você tem que procurar uma pessoa atraente, né? Que você sinta atração por aquela pessoa. E a atração vai muito além de simplesmente aparência física, envolve muita coisa. Mas o ponto é que muitas meninas já estavam, e rapazes também com outras meninas, como a gente diz do mundo, né? É uma expressão que a gente não é muito adequada, mas ela é popularmente muito clara para todo mundo. E houve um zum quando a gente começou a falar sobre esse assunto do jugo desigual. Muitos casais já em jugo desigual ali, namorando e reclamando, o povo reclamando que não tinha na igreja, que ele cresceu, não tinha ninguém, e acabou na escola, no trabalho, conhecendo outra pessoa, bababá, aquela coisa toda, e uma discussão, um debate, se isso realmente era algo que estaria válido até os dias de hoje. Eu só me lembro, gente, que levantou uma menina, na verdade, uma mulher, e pediu a palavra. E eu acho que foi o de Deus a palavra dela, porque não precisou falar mais nada. Ela disse assim que quando ela namorou um rapaz que não era da igreja, ela lamentou muito que nunca ninguém fez um estudo sério, claro, ou chamou ela para uma conversa para ver as implicações do que ela estava fazendo.
Foi aquele oba-oba, na época alguma liderança um pouco mais fraca, não deve ter orientado bem ela não deve... Uma moça que eu acho que pouco tempo de igreja, não sei, ela se meteu num julgo desigual, casou com um rapaz que não era da igreja. E só sei que o casamento dela não durou muito tempo, foi um inferno, muito sofrimento. E ela estava lá participando daquele encontro, muito jovem, a moça ainda, já divorciada. E ela pediu a palavra e ela disse isso, que se tivessem dito para ela o que e significa viver em julgo desigual, ela não teria feito a loucura que ela fez. E ela tão jovem, né, já tendo essa marca na sua vida, né, de um casamento fracassado, e agora se preparando para começar a retomar a vida com essa marca tão difícil. Então eu nunca esqueço desse episódio, e eu acho que a melhor coisa que você tem é conversa com alguém que está vivendo isso, né? Eu, como pastor, acompanho muitos casos, né? As mães, mulheres ou homens que só estão, muitas vezes, porque não tem outra opção, muitas vezes por causa dos filhos, né? Mas é um inferno. Conheci casos de pessoas que vieram para a igreja, se batizaram, mas não conseguiram frequentar a igreja, porque o marido criava problema, ele não vinha. Claro que a gente teve muitos casos que Deus teve misericórdia, né? Que o marido depois se converteu, a esposa se converteu, mas tome muito cuidado com isso, gente. Infelizmente, nós temos muitas histórias tristes e acho que é um ponto importante. Então Deus quer participar, Deus quer estar presente na busca da pessoa certa. Já começa por esse ponto tão importante. E aqui em Gênesis, Deus está atento à necessidade. Não é bom que o homem esteja só, ou seja, Deus olhando ali e vendo que sabe quem é a pessoa que mais vai preencher aquela vida, realizar aquele relacionamento, preencher aquele coração. Então, é interessante a forma que tudo vai acontecer. A palavra de Deus nos fala, eu acho que é importante a gente acompanhar aqui esse ponto. Eu estou falando bem no início mesmo, né? Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós sabemos que isso é providência de Deus, gente. Quando a gente pensa em formação de família, em lar, a gente tem que pensar em providência de Deus, né? Há um versículo muito interessante que fala sobre a herança vem dos pais, mas a mulher é de Deus, né? Então a Bíblia ela é rica nisso. Há textos interessantes que falam sobre isso, né? A Bíblia nos fala. Olha, por exemplo, há uma passagem muito interessante lá em Provérbios, capítulo 19, verso número 14, que a gente vê esse princípio. Desde lá de Gênesis, capítulo 2, Deus dizendo, Ele mesmo, eu vou preparar uma pessoa, uma auxiliadora, alguém que vai caminhar, né? E há uma passagem interessante que diz assim, olha, a casa e a fazenda, depende da versão, né? Deixa eu ver uma versão aqui que está mais próxima da nossa realidade, né? Lá em Provérbios, capítulo 19, verso número 14. Eu vou abrir na Bíblia aqui. Provérbios 19, 14. Esse versículo, para mim, ele é muito importante. Mostra que esse princípio, essa providência é divina. Olha, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Gente, olha, eu acho que se a gente levar a sério esse versículo, os nossos jovens, principalmente, que ainda não se casaram, não se uniram em união com sua companheira, seu companheiro, os pais, a providência humana, os pais podem providenciar a casa, os pais podem providenciar a dinheiro, pagar o casamento, ajudar nos primeiros anos, a herança pode vir, mas a esposa prudente é providência de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 2. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea significa justamente aquela que vai completar a ideia de que Deus sabe exatamente a pessoa que Ele coloca no nosso caminho. Nós devemos estar atentos, sim, a pessoa que Deus coloca no nosso caminho. Claro que nós temos uma responsabilidade, uma participação. Claro que temos já decisões importantes desde o início. Se você vai se unir com alguém que tem as mesmas crenças, os mesmos valores, a mesma fé, né? São decisões que a gente toma.
Você tem que ter uma atração, não é uma coisa mecânica, né? Não é vir um anjo e apontar o dedo a essa pessoa, isso não vai acontecer. Né? Mas essa dinâmica de alguém que está sensível ao agir de Deus na sua vida, né? Ao conhecer alguém, caminhar com essa pessoa, conhecer os seus valores, o caráter, acho que um dos pontos mais importantes, né? O que ela crê, e se ela vive o que ela crê, né? Porque também gente na igreja que diz que crê tem muita. Agora, você vai conviver com a pessoa, isso leva tempo, não tenha pressa. A gente tem que pensar em algo que é para o resto da vida. Como diz, até que a morte os separe. Então, que Deus participe desse processo, que Deus esteja presente em todo esse processo. Ele quer, e a Bíblia nos mostra em vários textos, a herança vem dos pais, mas a esposa prudente vem de Deus. Em Gênesis capítulo 2, olha, não é bom, ele vê a necessidade, vou fazer uma mulher que complete. Então vem a providência de Deus nesse processo todo. E o texto é lindo. Então o processo de busca é um processo que Deus tem que estar presente. A palavra, os princípios, os valores da palavra de Deus tem que estar presente. Claro que existe uma parte humana, né? O ser humano tem que ter alguma coisa, claro, a gente sabe disso. Mas olha, até o amor é uma coisa que a gente aprende, gente. O amor é uma coisa que a gente aprende. Lá em Timóteo, a palavra de Deus diz assim, olha, que as mulheres mais experientes, aquelas vividas, que já estão bem casadas, seus maridos, ensinem as mais novas, né, para elas aprenderem a amar seus maridos. Como é que no passado a gente fala assim, mas como é que pode isso acontecia? Eram os pais que arranjavam os casamentos. As pessoas casavam com quem elas nem conheciam. Claro que os pais experientes usavam algum critério. A questão é, os casamentos muitas vezes, eles não vinham, a base não era uma paixão descontrolada, não era uma atração química que unia, era o compromisso de aprender a amar aquela pessoa. A Bíblia nos fala sobre isso. Então, numa época que os casamentos eles eram arranjados, né? Você tinha a questão dos dotes, os pais que providenciavam tudo, e às vezes a pessoa casava sem conhecer, né? Mas havia certamente pessoas que conheciam ela e por alguma circunstância uma força maior. Claro que hoje a gente tem muito mais liberdade. E agora ficou pior, né? Porque parece que o pessoal tem liberdade e escolhe mal, errado. Esse que é o mais estranho, né? Então, eu não sei se essa liberdade fez bem ou fez mal. E o que a gente percebe é muita gente fazendo e tomando decisões erradas nessa área. É uma área muito importante. Leve em conta os princípios. Deus é providência para essas horas também. A palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, tem muita coisa preciosa para nós, meus queridos. Então, que Deus coloque esse princípio, abençoe a sua família, abençoe seus filhos nessa formação do lar. E ele diz assim, então, Deus, olha que interessante, vamos acompanhar aqui a leitura, capítulo 2, verso 18 em diante, já fiz a leitura. O momento em que o homem, então, vai dar nome a todos os animais e não encontra nenhuma que fosse idônea, nada que completasse. Aí Deus, pela sua providência, né, vai o sono de Adão aqui, e Deus coloca no caminho. Então veja que coisa interessante. Adão vai ter uma participação, que logo em seguida vai ter toda uma reação química, uma atração, paixão, tudo vai acontecer com Adão. Não foi uma coisa mecânica, foi um botão que ele aperta, Deus colocou essa, então vamos lá. Vai ter toda essa parte do homem, mas quem que trabalha antes? Quem que está na frente? A providência vem antes. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe. Então a providência de Deus de colocar no caminho dele uma mulher, e ele então tem uma reação muito interessante quando a Bíblia diz assim, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Parece uma expressão que eu já vi vários comentaristas dizer, interessante essa expressão. Finalmente encontrei a pessoa certa. É a ideia de quem estava buscando. Havia essa ânsia, havia esse desejo. E é uma identificação. Olha, osso dos meus ossos,
carne da minha carne. Ou seja, houve uma forma de ligação, de química, isso é importante também. Houve o desejo, houve a atração, né? Houve aceitar aquilo que Deus colocou no caminho. Aí ele diz assim, vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tomada. Então o homem não deixa de participar. Então a gente percebe que é um trabalho em conjunto, né? Deus colocando no caminho de Adão uma mulher e ele se despertando para aquela mulher, é algo extraordinário, é algo lindo, providência de Deus. E aí por fim, então, verso 24, que é o mais importante, né, da essência de tudo isso que nós estamos falando, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isso envolve muita coisa, envolve maturidade, né? Envolve a autonomia. Quem quer casar, quem quer formar uma família, tem que se preparar para isso. Enquanto você não encontrou a pessoa certa, se prepare para que o momento que a pessoa certa surgir na sua vida, que Deus colocar no seu caminho, você esteja pronto para isso. Deixe o homem pai e mãe. Ou a ideia de você se tornar independente, você ter condições de assumir um lar, uma família. E não precisa ser rico e ter tudo. Você tem que ter essa vontade de lutar e vencer na vida, né? De não depender dos pais eternamente. É claro que os pais vão estar sempre ajudando, isso é importante. Mas é muito triste ver pessoas que continuam dependendo dos pais para tudo. Não deixam os pais viverem a velhice, viajarem, curtir a velhice depois de tanto sacrifício. Então é importante isso, a independência, a maturidade, estar pronto para os dois agora formar um novo lar, uma nova identidade. Eu acho interessante a gente pensar nessa ideia. O homem, a mulher, agora uma só carne, ou seja, o que não é o que a vontade dele ou a vontade dela, o que vai prevalecer, não é uma queda de braço o casamento. É sempre assim, não é eu, não é você. Uma nova palavra surge, uma nova identidade surge. Somos nós, os dois, uma só carne. Então, muitos problemas seriam resolvidos no relacionamento quando a gente pergunta assim, eu não sei eu não quero que seja melhor para mim ou que seja melhor para você, eu quero que seja melhor para o relacionamento, para a família, para nós. Às vezes nem é o que eu mesmo, pessoalmente, o que mais queria, mas eu sei que vai ser bom para, então, ótimo. É um critério novo. Os dois, uma só carne. A ideia de identidade. Casamento que as pessoas continuam lutando. Eu luto pelo que é meu, você luta pelo que é seu, e vamos entrar nessa guerra, queda de braço, vamos ver quem vai vencer. É um inferno na terra, gente. Antes só do que mal acompanhado. Agora uma nova identidade surge. Os dois se tornaram uma só carne. O que existe agora é o nós. A nossa relação, nossa família, nosso casamento, não eu, mas é nós. Quer dizer que o eu morre, desaparece? Não. O eu amadurece, o eu se desenvolve, o eu evolui. O eu deixa de ser o principesco mimado do papai e da mamãe, né? A princesinha do papai e da mamãe amadurece, vira mulher e se torna homem. O que falta nos nossos relacionamentos de hoje é homem de verdade e mulher de verdade, que procura o melhor não para si, mas para nós, para a família, para o casamento, para o relacionamento. Isso é maturidade, gente. Eu sei que nem se a gente for colocar assim, olha, o dia que estiver pronto, maduro, 100%, cara, não vai casar nunca. Isso é um processo. Muitas vezes jovens iniciam um relacionamento, mas tem que estar aberto a esse processo. Une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A única coisa que não se mantém nesse texto é o último verso. Estavam nus e não se envergonhavam. O estado mudou, porque a partir dali nós sabemos que o pecado entra e agora eles têm do que se envergonhar. Então, de fato, o casamento ele agora passa por um processo difícil em que nós estamos vivendo com um pecador e com uma pecadora. Mas pela graça de Deus, podemos perdoar, podemos recomeçar
e podemos vencer todos os obstáculos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento, que Deus abençoe os casamentos da nossa igreja e que a gente tenha, com a graça de Deus, vitória nessa área. Temos muito para crescer, muito para aprender juntos. Nós vamos vencer, nós não vamos desistir, nós vamos lutar até o final para que você vença. Se você está sofrendo dificuldades nessa área, se você está sofrendo no relacionamento conjugal, se você tem enfrentado problemas nessa área, não desista. O que eu mais tenho dito assim, busque em Deus, busque na palavra de Deus, busque orientação, ajuda de pessoas mais experientes, tenha paciência, que muitas coisas serão resolvidas com paciência. Busque a maturidade espiritual, deixe o eu de lado, vamos colocar o nós, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as famílias da nossa igreja, os lares da nossa igreja, e que nesse final de semana, de Dia dos Namorados, possamos experimentar a paz de Deus, aquietar a nossa alma e experimentar a paz de Deus na sua vida, na vida das nossas famílias, nos casais, que realmente o Senhor esteja com cada um de vocês. Eu quero terminar com uma oração e deixar uma música aqui para a nossa edificação. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos lembra, Senhor, de princípios tão importantes. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja, abençoe os casais da nossa igreja, abençoe, ó Deus, as famílias, para que a gente possa experimentar, ó Pai, o cuidado paternal, a providência nessa área, que tem sido uma área tão sofrida, Senhor. Tantas lutas, tantos casamentos fracassando, mesmo dentro da igreja, que a gente experimente o teu cuidado, a tua providência. Desde a busca da pessoa, ó Pai, a providência tua apareça nessa hora diante dos nossos olhos, Senhor, e possamos ter a nossa responsabilidade e a nossa participação. Abençoe os casais da nossa igreja, abençoe os jovens da nossa igreja, abençoe as famílias da nossa igreja. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.